Olá! Sejam bem-vindos ao canal Pense Rápido. No desafio de hoje teremos 20 perguntas de conhecimentos gerais, com temas variados. Será que você acerta todas? Quer exercitar seu cérebro e aumentar seu conhecimento de forma divertida e gratuita? Então inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos. Não esqueça de deixar seu valioso like. Vamos começar. Pergunta 1. Em qual estado brasileiro nasceu Santos Dumont? A. Minas Gerais. B. Goiás. C. Paraná. D. Rio de Janeiro. Resposta correta. A. Minas Gerais. Alberto Santos Dumont nasceu na Fazenda Cabangu, em João Gomes, hoje, cidade que leva o nome de Santos Dumont, em Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873. Santos Dumont foi um inventor e aeronauta brasileiro, conhecido como o pai da aviação. Pergunta 2. Quem é considerado o libertador da América? A. Che Guevara. B. Fidel Castro. C. Tiradentes. D. Simão Bolívar. Resposta correta. D. Simão Bolívar. Simão Bolívar nasceu em 24 de julho de 1783, em Caracas, cidade que atualmente é a capital da Venezuela. Ao longo de sua vida, Bolívar atuou na independência de 5 nações sul-americanas: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Pergunta 3. Na língua portuguesa, o que é um verbo transitivo? A. Precisa de complemento. B. Não precisa de complemento. C. Indica passado. D. Indica movimento. Resposta correta. A. Precisa de complemento. Os verbos transitivos são os verbos que precisam ser acompanhados por complemento, pois não conseguem transmitir uma informação completa. Exemplo: tenho aula amanhã. Dizer eu tenho é muito vago. O verbo ter precisa de um complemento. Pergunta 4. O acidente com Césio 137 que ocorreu em Goiânia é considerado o maior acidente radiológico do mundo. Em que ano isso aconteceu? A. 2000. B. 1991. C. 1987. D. 1897. Resposta correta. C. 1987. Em setembro de 1987 aconteceu o acidente com o Césio 137 em Goiânia, capital de Goiás. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, provocou um desastre que atingiu centenas de pessoas, direta e indiretamente. Pergunta 5. O conjunto de todos os ecossistemas da Terra denomina-se: A. Botânica. B. Bioma. C. Estratosfera. D. Biosfera.
Resposta correta. B. Biosfera. A biosfera pode ser definida como o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta. Geralmente o termo biosfera relaciona-se com os seres vivos que aqui vivem, entretanto, o termo pode ser ampliado e usado para falar dos ambientes. Pergunta 6. É uma fonte renovável e barata de geração de energia a partir de matéria orgânica de origem animal ou vegetal? Esse conceito refere-se a A. Biotecnologia. B. Biomassa. C. Biologia. D. Etanol. Resposta correta. B. Biomassa. Biomassa corresponde ao conjunto de resíduos de origem animal ou vegetal utilizado na produção de energia, oriunda de fontes como vegetais lenhosos, cultivo agrícola e resíduos urbanos e industriais. Dentre os produtos derivados da biomassa estão os biocombustíveis, os óleos vegetais e o biogás. A biomassa é uma fonte renovável e barata de geração de energia. Pergunta 7. Qual é o nome dado à política econômica que visa proteger a economia e indústrias do país contendo a entrada de produtos estrangeiros para favorecer os produtos nacionais? A. Nacionalismo. B. Protecionismo. C. Livre mercado. D. Patriotismo. Resposta correta. D. Protecionismo. O protecionismo é uma política econômica que visa conter a competição internacional para favorecer os produtos nacionais. Esta proteção se dá, sobretudo, através das tarifas de importação, que tornam os produtos estrangeiros mais caros. Pergunta 8. Em que ano aconteceu a queda do Muro de Berlim? A. 1988. B. 2000. C. 1989. D. 1999. Resposta correta. C. 1989. A queda do Muro de Berlim foi um dos acontecimentos mais marcantes do final do século XX. Aconteceu na virada de 9 para 10 de novembro de 1989, marcando a decadência do bloco socialista que existia no leste europeu e dando início a um processo político que resultou na reunificação da Alemanha, em 1990. Pergunta 9. O Monte Everest encontra-se na Cordilheira do Himalaia, uma cadeia de montanhas localizada na fronteira da China com qual país? A. Nepal. B. Índia. C. Paquistão. D. Butão. Resposta correta. A. Nepal. O Monte Everest é uma montanha onde se encontra o ponto mais alto do mundo, com 8.848 metros de altura em relação ao nível do mar. O Everest encontra-se na Cordilheira do Himalaia, uma cadeia de montanhas localizada na fronteira da China com o Nepal e que se estende por Índia, Butão e Paquistão. Pergunta 10. Qual foi o período em que ocorreu a Revolução Francesa? A. 1789 a 1805. B. 1729 a 1799. C. 1789 a 1799. D. 1788 a 1798.
Resposta correta. C. 1789 a 1799. A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799 que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pergunta 11. Na tabela periódica, a S é símbolo de qual elemento químico? A. Argônio. B. Actínio. C. Ouro. D. Arsênio. Resposta correta. D. Arsênio. O arsênio é um elemento químico, encontrado no grupo 5A da classificação periódica dos elementos, possui símbolo As, com número atômico 33 e com massa atômica 75U. Arsênio é considerado tóxico, por ser um semimetal pesado, conhecido desde a Idade Média. É considerado um dos 5 elementos químicos mais letais do mundo, ao lado do chumbo, do tálio, do antimônio e do mercúrio. Pergunta 12. As frutas cítricas, como a laranja e a acerola, são ricas em qual vitamina? A. Vitamina A. B. Vitamina K. C. Vitamina C. D. Vitamina B12. Resposta correta. C. Vitamina C. Ricas em vitamina C e antioxidantes, as frutas cítricas são grandes aliadas da imunidade e saúde dos órgãos. Pergunta 13. Quanto tempo a luz do Sol demora em média, para chegar à Terra? A. 18 segundos. B. 24 horas. C. 8 minutos. D. 1 hora. Resposta correta. C. 8 minutos. A luz do Sol demora 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. Pergunta 14. Em qual estado brasileiro o Sol nasce primeiro? A. Santa Catarina. B. Ceará. C. Rio de Janeiro. D. Paraíba. Resposta correta. D. Paraíba. Paraíba é o primeiro lugar das Américas onde o Sol nasce. Lá está o extremo oriente das Américas, mais exatamente a Praia dos Seixas, onde o Sol vagarosamente vai chegando para reinar durante todo o tempo. Pergunta 15. Qual é o principal sintoma que apresenta uma pessoa que está com dispepsia? A. Má circulação. B. Diarreia. C. Insônia. D. Má digestão. Resposta correta. D. Má digestão. Dispepsia é uma condição na qual o paciente apresenta problemas relacionados à má digestão e alterações na sensibilidade da mucosa do estômago. Geralmente, esta situação está relacionada à presença da bactéria Helicobacter pylori, mas pode acontecer por diversos fatores. Pergunta 16. O que é atol? A. Ilha oceânica. B.
Espécie de árvore. C. Formato de um rio. D. Pedra. Resposta correta. A. Ilha oceânica. Atol é uma ilha oceânica formada por corais e caracterizada por ter um formato oval. Normalmente, um atol se forma a partir da cratera de uma ilha vulcânica, quando recifes de corais se acumulam ao redor desta. Com o passar do tempo, a cratera começa a ficar submersa e se forma uma espécie de lagoa no interior da ilha. Pergunta 17. Adrenalina é um hormônio produzido em qual parte do corpo humano? A. Tireoide. B. Vesícula biliar. C. Fígado. D. Glândulas suprarrenais. Resposta correta. D. Glândulas suprarrenais. A adrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que, quando lançado na corrente sanguínea, prepara o organismo para responder a situações de estresse. Pergunta 18. Na mitologia grega, quem é o deus da guerra? A. Eros. B. Hermes. C. Ares. D. Zeus. Resposta correta. C. Ares. Ares é o deus grego da guerra. Filho de Zeus e Hera, é um dos 12 deuses do Olimpo. Amante de Afrodite, a deusa do amor, Ares odiava os pais, sendo considerado perigoso pelo comportamento insaciável no campo de batalha. Está associado à agressão física e à selvageria. Pergunta 19. Aldebaran é a estrela mais brilhante de qual constelação? A. Taurus. B. Libra. C. Aquários. D. Centauros. Resposta correta. A. Taurus. Aldebaran, ou Alfa Tauri, é a estrela mais brilhante da constelação de Taurus, Touro, e a 14ª mais brilhante do céu noturno. Seu nome vem do árabe, Aldabarn, que significa o seguidor. É uma estrela gigante vermelha. Seu tamanho é de 45 raios solares e se localiza a 65 anos-luz de distância da Terra. Pergunta 20. O período da Idade Média ocorreu historicamente entre quais séculos? A. Século V e século XV. B. Século XV e século XXV. C. Século II e século XII. D. Século IV e século XIV. Resposta correta. A. Século V e século XV. A Idade Média é um período de aproximadamente 1000 anos da história ocidental, que se inicia no século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e termina no século XV, com a tomada de Constantinopla pelo Império Otomano, em 1453. E aí? Gostou do teste? Me conta nos comentários quantas você acertou. Um abraço e até o próximo vídeo.